Wolf Messing foi uma das pessoas mais incríveis e misteriosas do século XX, que deixou para trás muitos mistérios. Ele próprio era um verdadeiro mistério para aqueles que o rodeavam. Possuindo um raro dom de penetração no mundo invisível, a sua vida foi repleta de acontecimentos que o surpreenderam. Certa vez, observou que os fenômenos inexplicáveis não podem ser ignorados, devem ser estudados para determinar quais são de origem natural e quais são engano ou ilusão. Tendo explicado todos os aspectos desses fenômenos, o misticismo não terá lugar no nosso mundo. É com este propósito que decidiu falar de um grupo de fenômenos que ainda permanecem sem uma explicação clara, incluindo as suas próprias experiências. Wolf Messing auto-intitulou-se materialista e não considerava suas capacidades sobrenaturais. Na sua opinião, todas as capacidades fenomenais eram o resultado de um longo treino, de uma análise profunda do comportamento humano e de um conhecimento subtil da psicologia. Afirmava que ler pensamentos e influenciar a consciência das pessoas não se baseava na magia, mas na capacidade de reconhecer sinais não verbais, como as mais pequenas alterações nas expressões faciais, na voz e nos gestos do interlocutor. No entanto, possuía também uma qualidade única que surpreendia não só aqueles que o rodeavam, mas também o próprio Wolf. Por vezes, sentia que era capaz de prever acontecimentos que não podiam ser explicados pela lógica. As suas premonições concretizavam-se com uma precisão surpreendente. Por exemplo, certa vez, na sua juventude, mencionou a hora exata da morte do seu pai. Embora Wolf Messing estivesse completamente saudável na altura, mais tarde partilhou frequentemente histórias de como uma força inexplicável parecia guiá-lo pela vida, ajudando-o a evitar problemas ou sugerindo o caminho certo. Aconteceu num desses incidentes que descreveu da seguinte forma. Aconteceu nos anos 30, quando eu ainda vivia na Polónia. Uma jovem veio ter comigo e dirigiu-se a mim como alguém com o dom de ler pensamentos. Ela segurava nas mãos uma fotografia de alguém. Esta mulher contou que o irmão tinha partido para os Estados Unidos há 2 anos e desde então os seus familiares não tinham mais notícias dele. Depois de me entregar a fotografia, ela perguntou: "Isto é o meu irmão. Pode dizer-me se está vivo?" Wolf Messing pegou na fotografia, mas o que aconteceu a seguir surpreendeu até ele. Messing viu a imagem do homem da fotografia mesmo à sua frente, mas essa imagem parecia um pouco diferente da foto. Agora não estava a usar roupas comuns, mas um fato, e o próprio homem parecia muito mais novo. A vidente tranquilizou a mulher e garantiu-lhe que em 13 dias receberia uma carta do irmão. Ao ouvir isto, a feliz hóspede foi a casa contar a boa nova aos seus pais e vizinhos. Depressa os jornalistas descobriram e a história começou a aparecer nos jornais, e isto causou controvérsia sobre se a previsão de Messing era realmente um erro ou se confirmou. Para descobrir a verdade, tudo o que restava era esperar alguns dias. O dia marcado, com exponentes de quase todos os jornais polacos reuniram-se na pequena cidade onde deveria chegar a Carta da América. Esperavam uma sensação, mas a carta ainda não tinha chegado. O tempo passou, a noite aproximava-se, e os observadores desiludidos começaram a dispersar. No entanto, Wolf Messing não se enganou. A Carta da América chegou precisamente no dia marcado, já noite dentro. Este incidente foi discutido durante muito tempo nas publicações polacas como um milagre incrível e uma previsão precisa de Wolf Messing. Um dos jornalistas, que tinha estudado cuidadosamente os factos da clarividência, manifestou dúvidas sobre as suas capacidades. Tendo duvidado do dom da previsão, manifestou cepticismo. Então Wolf Messing disse: "Peguem nos vossos cadernos, terão a oportunidade de verificar as minhas capacidades." Logo, apareceram 10 cadernos na redação. Uns observavam com escárnio, outros com curiosidade, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Mais tarde, Wolf Messing pediu a um dos jornalistas que se apresentasse. O jornalista deu seu nome e apelido. Então Messing disse: "Escreva o nome e o apelido deste homem e anote que lhe espera uma promoção dentro de algumas semanas, ou seja, no dia 22 de junho. Quando chegar esse dia, ligue-me e diga-me se isto é verdade." Nesse dia, Wolf recebeu várias chamadas a confirmar que o jornalista tinha sido nomeado editor de um dos jornais da capital. Os jornalistas perguntaram ao vidente como conseguiu ver esse acontecimento, mas Wolf Messing respondeu honestamente: "Não me perguntem sobre isso, não sei." Numa entrevista admitiu que seu dom continua a ser um mistério e que não consegue explicar de onde vêm tais previsões. Na maioria das vezes, quando me perguntam sobre o destino de uma pessoa específica ou se um determinado acontecimento irá acontecer, tenho de pensar persistentemente perguntando-me: acontecerá ou não? Passado algum tempo, chega a convicção de que certamente acontecerá. Tenho o melhor pressentimento em relação ao futuro em relação a uma pessoa que encontro pela primeira vez ou que nem sequer vejo, mas que apenas seguro nas minhas mãos alguns de seus objetos pessoais. Wolf Messing afirmava que as suas previsões estavam sempre corretas. E eu ainda também. No entanto, um dia, na Polônia, ocorreu um incidente que poderia lançar dúvidas sobre sua reputação.
Uma senhora idosa aproximou-se dele, muito preocupada por o filho não contactar há vários meses. Para ajudar, Messing pediu-lhe algo pertencente ao filho. Em resposta, a senhora entregou-lhe a última carta que recebera do filho. Eis como o próprio Messing a descreveu. Reparei que em alguns trechos as palavras da carta estavam esbatidas pelas lágrimas de uma mãe extremosa e eram impossíveis de compreender. Mas isso não importou. Li apenas a saudação do filho e a sua frase final. O seu filho Vadik. Depois de deixar a carta de lado, as suas linhas continuaram a flutuar diante dos meus olhos, e a dada altura, vi claramente que a pessoa que escreveu essas palavras já não estava viva. Wolf Messing aconselhou a mulher a ter paciência e a pensar nos outros membros da família. Segundo o próprio, a mulher percebeu que não iria mais ver o próprio filho e deixou Messing em lágrimas. Logo as memórias daquele encontro começaram a desaparecer da sua memória. Em memória da cartomante, todos os dias, para Wolf me cantando, chegaram novas pessoas com várias perguntas e pedidos. Mas os seus caminhos divergiram para sempre. No entanto, a história com a mulher, que era a mãe, continuou. 2 meses após a visita, Wolf Messing recebeu uma carta a pedir-lhe que se dirigisse urgentemente à cidade, onde estivera 2 meses antes. Ele partiu imediatamente. Na estação ferroviária daquela cidade, onde chegou nesse mesmo dia, foi recebido por pessoas com expressões hostis. Um jovem surgiu da multidão e disse em tom desagradável: Wolf Messing, o senhor é um vigarista e um impostor. O adivinho tentou justificar-se, mas as acusações repetiram-se. Wolf Messing cedo se apercebeu do sucedido ao reparar entre os espectadores na mesma mulher que lhe enviara uma carta do filho 2 meses antes. A sua surpresa aumentou ao ver à sua frente o mesmo homem que antes fora dado como morto. Descobriu-se que estava vivo. Wolf Messing comentou este caso da seguinte forma. Pedi a esta mulher que mostrasse novamente a carta e estava convencido de que não poderia ter havido um erro. Tinha a certeza de que a pessoa que escreveu essa carta já tinha morrido. Por isso, dei o palpite e perguntei mentalmente o filho da mulher: escreveste esta carta? Respondeu que a carta foi escrita por um homem com quem estava no hospital e que este homem morreu pouco depois. Se soubesse disso antes, não teria Se eu tivesse regressar a esta cidade esta mulher não teria derramado tantas lágrimas de luto. Ajudar-me-ão a decifrar os acontecimentos misteriosos de hoje que ainda permanecem em segredo, mas são absolutamente baseados nos princípios materiais da previsão do futuro. Tenho a certeza que o mecanismo desta capacidade é ainda desconhecido, mas mais cedo ou mais tarde será estudado e compreendido. O meu método completamente intuitivo ainda não é claro para mim e para os outros, mas estou convencido que existe uma base material e um mecanismo real por detrás dele. Hoje, muitos especialistas dos países ocidentais já consideram a clarividência um facto assente. Aliás, este dom não é apenas possuído por mim, Wolf Messing, mas também por muitas outras pessoas que o descreveram nas suas crônicas, diários, memórias e por aí fora. Graças às minhas capacidades, tenho me convencido constantemente de que o futuro da humanidade não é tão incerto como parece. Sou materialista, mas devo admitir que a previsão do futuro existe realmente, e este fenômeno surpreende-me até a mim. Tenho conhecido pessoas que consideram a capacidade de prever um talento raro e invejável, mas, sinceramente, não há nada de invejável nisso. Pessoalmente, tento usar esta capacidade o menos possível e não partilho meu futuro com outras pessoas, especialmente se for triste. Para uma pessoa honesta, o conhecimento do futuro não traz qualquer vantagem. Só pode ser útil para aqueles que pretendem usar esta capacidade em benefício próprio ou para enganar. No entanto, mesmo para estas pessoas, a capacidade de prever não trará felicidade, pois haverá certamente punição por abusar deste dom. Portanto, não há nada a invejar aqui. Uma vez, durante uma das minhas sessões, Wolf Messing deparou-se com algo tão aterrador que renunciou para sempre a qualquer experiência que envolvesse a invocação de espíritos. Afirmava que existia uma linha tênue entre os mundos, que só podia ser ultrapassada com extrema cautela. Na sua opinião, havia portas que nunca deveriam ser abertas, e todos os que o conheciam pessoalmente compreendiam que por detrás dessas palavras existia uma experiência profunda que não podia ser explicada por simples argumentos lógicos. Wolf Messing era considerado um homem que conseguia ver o que os outros não conseguiam. Desde muito jovem que demonstrou capacidades únicas. Conseguia ler mentes, prever acontecimentos e influenciar as decisões dos outros. Estes talentos causavam admiração e ansiedade. Alguns consideravam-no um charlatão ou um profeta com um conhecimento que é para além da percepção comum.
Apesar da aura mística, acreditava firmemente numa coisa. O mundo dos mortos não é lugar para curiosidades descuidadas e experiências irrefletidas. Wolf Messing insistia que, para além das fronteiras da vida, existia uma dimensão completamente diferente, cujo acesso estava repleto de consequências mais imprevisíveis. Alertava que um desejo excessivo de penetrar nesses segredos poderia resultar em perdas irreversíveis. Para ele, a morte não significava o fim, mas apenas uma transição para um outro mundo do qual não havia retorno. A alma ia para lá para sempre e o regresso era impossível. Ao mesmo tempo, desaconselhava a tentativa de entrar à força neste mundo, repetindo: pode perder tudo o que tem e nunca mais voltar. Mesmo após a morte da esposa, falava dela como se ela tivesse simplesmente saído pela porta. Tão forte era a sua crença na existência de vida após a morte. A experiência única da vida não pode ser repetida, e o que nos espera para além permanece um mistério que ninguém pode revelar. Wolf Messing sabia da existência de um mundo invisível aos nossos olhos, mas, segundo o vidente, não se pode aproximar muito desse mundo. As capacidades que a natureza me deu tornaram-se um fado difícil. Quando alguém diz que inveja o meu dom, apetece-me gritar de volta que as pessoas nem sabem exatamente quem invejam. O meu dom é mais difícil do que qualquer trabalho extenuante, porque um condenado tem pelo menos a oportunidade de escapar, mas é impossível livrar-se de si próprio. Wolf Messing sabia o dia exato da sua morte. Numa das suas cartas ao psiquiatra professor Franz Aul, escreveu que o seu fim chegaria daqui a 54 anos, 5 meses e 18 dias, exatamente às 11 horas da noite. Isto não o assusta, pois a morte para ele não é o fim, mas o nascimento de uma nova forma de existência. Partilhe nos comentários se já previu seu futuro, faça like e clique no sininho para não perder novos vídeos. Obrigado a todos por terem assistido, desejo-lhes uma longa vida e felicidade.